Olá, seja muito bem-vindo à primeira aula do curso Desvendando a Neuroimagem. Eu me chamo Elton Marques e juntos aqui iremos conversar sobre a tomografia computadorizada. Antes disso, é válido salientar que as ideias, argumentos e opiniões aqui apresentadas e expressadas são de responsabilidade única e exclusiva dos autores. Os autores não têm nenhum conflito de interesse a declarar em relação aos temas aqui desenvolvidos. Os objetivos da nossa aula são conceituar os principais termos, as palavras mais presentes no ambiente da tomografia, compreender como a imagem é formada, definir o que são as janelas na tomografia e também caracterizá-las, sistematizar nossa análise diante da tomografia e, é claro, pontuar as principais situações onde iremos solicitar uma tomografia de crânio. Então, a tomografia computadorizada, popularmente também chamada de TC, é um método de obtenção de imagem que utiliza raio-x para a formação delas. Ela foi apresentada por Hounsfield lá em 1972 na Inglaterra. Ela vai diferir da radiografia convencional devido ao fato de a imagem poder ser reconstruída a partir de múltiplas projeções, e dessa forma a gente pode obter imagens seccionadas que podem ser recombinadas e formar representações tridimensionais, por exemplo. Então, na imagem temos um tomógrafo, a imagem de um tomógrafo mais atual, desde o primeiro tomógrafo apresentado lá na década de 70 até os dias de hoje. O tomógrafo ele foi passando por diversas modificações, diversas melhoras. A gente inclusive já passou da quarta geração de tomógrafo. O tomógrafo ele é composto por duas macroestruturas notórias. Primeiro a gente chama de gantry, que é essa estrutura aqui um tanto circular, onde vai estar presente o tubo de raio-x e do outro lado o detector. Uma outra segunda estrutura bem notória para a gente é a própria mesa. A depender da fabricante, da marca, ela vai suportar aí, tem um peso máximo para suportar de 180 kg. Então ela vai ter um movimento de elevação, vai elevar o paciente, e também um movimento de deslize que vai conduzir o paciente próximo ao tubo, próximo aqui ao gantry, esse corpo aqui mais circular. Então, devido à posição que o paciente adota no tomógrafo, que na maioria das vezes é o decúbito dorsal, a imagem para a gente ela vai ter representações no tocante à lateralidade muito importantes. Com isso, a gente está querendo dizer que a nossa direita da imagem vai representar o lado esquerdo do paciente, ao passo que a nossa esquerda vai representar o lado direito do paciente. É como se estivéssemos observando esse paciente próximo aos seus pés em direção à cabeça. Então, como é que a imagem é formada? A gente tem um tubo de raio-x que ele passa a gerar feixe. Também temos um colimador. O que é o colimador? É uma estrutura que vai limitar o tamanho do campo de incidência desse raio-x. Então ele passa a absorver parte dessa radiação, vai direcionar e vai suavizar esses feixes. Isso é muito importante para a gente, porque com esse mecanismo a gente pode regular a espessura desse nosso corte na tomografia. Um corte que vai normalmente aí de 1 a 10 milímetros. No meio do caminho a gente tem nossa amostra, que para a nossa situação, para o ambiente clínico, é o próprio paciente, onde os raios vão incidir e vão passar a ser atenuados, de acordo com a densidade, que varia de tecido para tecido, de estrutura para estrutura. Então, do outro lado, a gente tem o detector, que ele vai traduzir essa quantidade de radiação recebida e vai gerar um sinal elétrico para ser encaminhado ao processador que está no computador. Nas primeiras gerações de tomógrafo, o tubo ele precisaria fazer toda uma volta completa, que a gente chama de revolução em tomografia, para que o paciente ele pudesse com a mesa ir sendo deslocado. Na medida que as gerações elas foram sucedendo, a gente passou a ter tomógrafos mais modernos, com um maior número de fileiras de detector. Então, se no primeiro momento a gente tinha um primeiro tomógrafo
com apenas uma única fileira de detector, que tem por consequência um corte para cada giro, para cada revolução a gente teria apenas uma fatia. Já nas gerações posteriores, com o surgimento aí de tomógrafos com multidetectores, isto é, múltiplas fileiras de detector, a gente passa a ter para cada uma revolução, para cada uma volta, diversas fatias, diversos cortes. Com isso, a mesa que tem esse movimento deslizante, ela não precisaria mais parar e esperar o tempo de revolução que esse tubo de raio-x precisa dar. Surge então a tomografia helicoidal, onde concomitantemente a gente vai ter o movimento deslizante da mesa e também teremos a revolução desse tubo de raio-x, o que vai gerar para a gente implicações clínicas muito importantes. Por exemplo, a gente vai ter um menor tempo de exame, a gente vai ter menos artefato, isto é, menos erros sendo documentados nessa nossa imagem, a gente vai ter cortes ainda mais finos e, é claro, vamos poder escanear de uma maneira melhor aqueles segmentos maiores. Tudo isso vai conferir para a gente um diagnóstico mais preciso. Para entender como a imagem é formada na tomografia, é válido ainda comentar sobre 3 entidades importantes. A primeira dela é o pixel. O pixel é essa menor unidade quadrática que tem apenas 2 dimensões, a largura e o comprimento. Então, quando a gente confere a esse pixel uma terceira dimensão, ele passa agora a ocupar também um espaço, passa a ser tridimensional, a gente chama de voxel. Então, voxel é essa unidade cúbica aqui, que passou agora a ter 3 dimensões. Então, todas essas unidades quadráticas aqui em conjunto vai formar a matriz. Então, a matriz é esse arranjo em linhas e colunas que é composto por pixel e voxel. Com isso, a partir dos dados obtidos lá no computador, então vai ter todo um processamento de diferente densidade que é atribuída em forma de valor a essas estruturas, e o resultado final é apresentado pelos pixels que formam essa matriz e, portanto, temos a formação da nossa imagem tomográfica. Além disso, é válido salientar que quanto maior for o pixel, menor é a matriz e, portanto, menor vai ser a qualidade da nossa imagem. O contrário também é verdadeiro. Quanto menor for o pixel, maior vai ser a nossa matriz e, portanto, maior vai ser a nossa definição, maior vai ser a qualidade da nossa imagem. Para ilustrar bem a nossa discussão em cima do pixel, voxel e matriz, temos aqui 2 exemplos. No primeiro caso, na imagem à esquerda, a gente tem pixels muito maiores e com isso a gente tem uma matriz muito menor. A gente inclusive pode diferenciar pixel para pixel aqui. E isso faz com que a imagem ela não tenha uma qualidade tão boa, que a gente já não observa na imagem à direita. Temos pixels muito menores, portanto a matriz ela fica muito maior. Temos inclusive um componente de volume nessa imagem, o que nos dá percepção de profundidade. A matriz ela vai ser menor, a definição da nossa imagem, portanto, vai ser muito melhor e a qualidade também. E isso no ambiente da tomografia computadorizada também é muito importante, porque no primeiro momento, lá com o primeiro tomógrafo, a gente tinha uma matriz composta por 80 linhas e 80 colunas. Nos dias de hoje, os tomógrafos têm suas matrizes em torno de 512 linhas, 512 colunas. E isso dá para a nossa imagem tomográfica uma definição muito melhor e muito superior àquela que tinha nos tempos passados. Devido ao fato de termos um tubo de raio-x emitindo esses feixes lá no tomógrafo em diferentes direções, temos a possibilidade de lá no computador reconstruir essa imagem e obter diferentes cortes de acordo com o plano que queremos analisar. Na imagem, por exemplo, a gente reconstruiu e tivemos uma obtenção de uma imagem 3D. Tudo isso é possível durante o processamento na tomografia computadorizada. Lembra que a gente comentou aqui sobre as diferentes atenuações que esses raios eles sofrem
quando incidem no objeto lá no tomógrafo? Então, essas diferentes atenuações que eles sofrem é representada em valores na escala de Hounsfield. Essa escala ela está de acordo com a densidade que aquele tecido, que aquela estrutura, ela vai apresentar. E tudo isso no computador é construído em cima da escala de cinza. Então, como marco zero, a gente tem a água, que na escala de Hounsfield tem um valor de zero unidades de Hounsfield, ou então 0 UH. E na medida que temos estruturas mais densas que a água, temos um valor positivo na escala de Hounsfield para essa estrutura. E na medida que temos uma estrutura com a densidade inferior à da água, temos valores negativos para essa estrutura. Por exemplo, como a gente está aqui no ambiente de neuroimagem, de uma TC de crânio, podemos falar do cérebro. A estrutura branca cerebral, por exemplo, ela tem em unidade de Hounsfield aí um valor de 30 positivo a 34 positivo. A substância cinzenta, ela está em torno de 37 positivo a 41 positivo. Com isso surgem os conceitos de hiperatenuação e hipoatenuação, também chamado de hiperdensidade e hipodensidade. O que seria isso? Imagens que mostram estruturas hiperatenuantes são aquelas estruturas que têm um cinza mais claro, é representado com cinza mais claro ou até mesmo pela cor branca. Ao passo que quando a gente tem imagens hipoatenuantes, são aquelas estruturas com baixa densidade e tem um cinza mais escuro ou então o preto, como é o caso ali do parênquima pulmonar, estruturas ali que estão com a densidade mais próximas à densidade do ar ali na escala de Hounsfield. O mesmo vale para hiperdensidade e hipodensidade. A hiperdensidade, pensando na escala de Hounsfield, é representada pela cor, pelo tom de cinza mais claro ou branco. E a hipodensidade é representada por um cinza mais escuro, um cinza bem próximo já ao preto, por exemplo. Em algum momento da sua vida, talvez numa discussão de caso clínico, houve uma apresentação de uma tomografia e você se deparou com o termo janela. O que seria a janela? A janela é uma configuração que a gente confere à imagem com características técnicas ideais para se obter uma melhor análise de determinada estrutura. Então, janelar é você escolher a faixa de UH e tom de cinza que interessa para você melhor avaliar essa imagem. Para ilustrar melhor essa ideia de janela, temos aqui dois exemplos de janela. No primeiro caso, uma janela de parênquima, onde está em realce aqui o parênquima cerebral. Quando queremos analisar a estrutura óssea, a gente põe numa janela óssea, onde fica em evidência estruturas mais compactas como o osso. E isso nos permite, por exemplo, diferenciar porções mais corticais, porções mais compactas desse osso e porções mais esponjosas também. Então, janelar é você escolher uma janela que melhor mostre para a gente os detalhes daquela nossa estrutura de interesse. Temos dois parâmetros que vão configurar a nossa janela. O primeiro deles é o nível da imagem. O nível da imagem ele vai estabelecer, ele vai definir para a gente o tecido que queremos analisar. Ele também determina o brilho a essa estrutura e é representado em UH, isto é, em unidade de Hounsfield. Para exemplificar, temos aqui duas imagens. À esquerda temos a janela de parênquima e à direita temos uma janela óssea. O que é que eu fiz para essa janela ela se tornar de parênquima? Eu mexi no nível dessa janela. Então a gente definiu lá no nível, pensando na escala de Hounsfield, um nível próximo aí numa faixa de 30 a 40 unidades de Hounsfield positivas. Então isso conferiu para a gente uma janela que me permitisse estudar melhor esse parênquima cerebral.
Quando eu quero analisar o osso, eu vou lá no nível da imagem e em unidade de Hounsfield, no caso, pensando em osso, vai ser em torno ali de 200 para cima, 200 a 400 unidades de Hounsfield positivas, por exemplo, a gente definiria bem essa janela aqui para uma janela óssea, e com isso teríamos mais detalhes para analisar nesse osso aqui. A gente pode diferenciar estruturas corticais, um osso mais denso aqui na periferia, e ao centro a gente tem porção mais esponjosa deste osso. Então tudo isso, esse tecido que eu quero estudar, ele é definido pelo nível da imagem. A gente aproxima lá na escala de Hounsfield para o tecido de interesse, e com isso a gente tem a janela desejada. Um segundo parâmetro no qual a gente mexe para configurar a nossa janela é a largura da janela. Ela vai determinar para a gente o contraste que queremos empregar nessa janela. Ela vai determinar os detalhes e também ela é representada em unidades de Hounsfield. Para exemplificar, temos aqui outras duas imagens. No primeiro caso aqui, à esquerda, temos uma imagem com alto contraste. Você também já deve ter ouvido a expressão janela fechada. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando temos uma imagem com alto contraste, e isso não permite a gente, por exemplo, como acontece nessa imagem, diferenciar bem as estruturas aqui adjacentes, a gente chama isso de uma janela fechada, uma janela que não me dá tanto detalhe. O que não ocorre, por exemplo, na mesma imagem quando a gente diminui esse contraste. A gente percebe aqui que é possível diferenciar outros detalhes, e a gente chama isso de janela aberta, uma janela onde eu posso ver mais detalhes, uma janela que não tem tanto contraste, o contraste aqui é baixo. Tudo isso é conferido pela largura da janela. Então, o que vai diferenciar uma janela fechada de uma janela aberta é a sua largura. Um outro conceito muito utilizado, principalmente nos laudos de tomografia, nas requisições, por exemplo, é o FOV, que é o campo de visão. Ele é a área total que vai ser estudada na imagem. É o tamanho máximo que um objeto ele vai ocupar dentro de uma matriz. Quando não há necessidade de fazer uma tomografia de corpo inteiro, por exemplo, a gente determina o FOV por segmento. Pensando aqui no contexto de neuroimagem, a gente pediria uma tomografia de crânio que tem um FOV aí representado em 22, 24 centímetros. Então é uma largura legal, um comprimento legal de campo para a gente avaliar a nossa estrutura de interesse. Scout é outro conceito que a gente também vê muito presente nas requisições, nos laudos de tomografia. Ele é uma primeira impressão, a primeira aquisição de imagem, se assemelha muito à radiografia convencional. Ele tem a função de ajudar a gente a planejar os nossos cortes, também auxilia a gente na referência topográfica na hora da nossa análise diagnóstica, para a gente ter a noção de onde foi feito determinado corte. Então tudo isso é possibilitado na imagem pela aquisição do Scout. Então com esse Scout é possível a gente planejar bem onde queremos que o corte seja feito, e também a partir dele podemos definir o plano onde eu quero ter esse corte, se é como nessa primeira imagem aqui no plano axial, ou então como acontece aqui no plano frontal. Com o Scout também eu posso modular, manipular também a espessura dos nossos cortes. Se eu quero analisar com mais detalhe determinada região, eu posso aproximar esses cortes uns dos outros. E uma região que eu não quero avaliar com tanto detalhe, os cortes eles tendem a ficar mais espessos. Com isso, tivemos a obtenção dessas duas imagens. Se lembra que no primeiro Scout a gente determinou que o corte seria no plano axial, e de fato o tivemos. Na segunda situação, a gente determinou naquele Scout que estava à direita da imagem anterior que o corte seria no plano coronal, e a gente também teve esse corte aqui.
Então o Scout ele vai auxiliar a gente a melhor planejar o nosso estudo tomográfico. Então na prática a gente pode ficar diante dessa documentação aqui, onde temos o Scout que vai ser definido, também temos aqui o FOV para sabermos que segmento vai ser estudado, a janela aqui, né, o filtro que vai ser utilizado para estudar aquela estrutura. Também o paciente pode apresentar lá no consultório essa seguinte documentação. E aqui está o nosso Scout, nossa primeira aquisição, que vai nos dar esse referencial de onde os cortes eles foram feitos. Isso ajuda para a gente a ter uma referência e estudar melhor a imagem. E o contraste, para que ele serve? O contraste geralmente é um agente iodado, ele ajuda a realçar as diferenças de densidade, por exemplo, entre uma lesão e o parênquima adjacente. Ele demonstra a melhor anatomia vascular e a perviedade vascular. Ele ajuda também a caracterizar a lesão. Então, num cérebro saudável, a gente tem uma barreira hematocefálica íntegra. Então, ela não deixa com que esse contraste ele ganhe, por exemplo, o espaço do parênquima. Então, quando a gente tem uma situação patológica, a gente perde essa integridade da barreira hematocefálica e isso fica muito evidente para a gente na imagem. São situações, por exemplo, como tumor, acidente vascular cerebral, infecções. Então, o contraste ele fica muito bem evidente nessas situações por causa dessa perda de integridade da barreira hematocefálica. Quando pedir uma tomografia, temos diversas situações onde podemos lançar mão da tomografia. Algumas delas iremos ver aqui com mais detalhes. Então, a primeira situação na qual a gente pode lançar mão de uma TC de crânio é naquele paciente, por exemplo, com traumatismo agudo. Então, a preferência que a gente dá é uma TC sem contraste, porque pode ser obtida de forma mais rápida e praticamente em qualquer tipo de paciente. Uma segunda situação seria aquela de acidente vascular cerebral. Então, o exame que a gente também pede é uma TC sem contraste. A maioria dos AVC, né, corresponde a cerca de 80%, é na forma isquêmica. Então, o resultado que a gente tem na tomografia às vezes pode estar normal ou quase normal, mas nesse momento a gente está à procura principalmente de hemorragia. Uma terceira ocasião seria a cefaleia aguda, mas detalhe, não é qualquer cefaleia aguda, é aquela cefaleia que vem acompanhada de sinais neurológicos focais, por exemplo, sinais que poderiam caracterizar um AVC ou outra afecção neurológica. No paciente comatoso também a gente pode lançar mão da tomografia computadorizada de crânio, e aqueles casos de convulsão, neoplasia, infecção, a gente pode sim lançar mão da tomografia. Agora, nesses casos, ela perde lugar para ressonância magnética. Então, naqueles lugares onde você não tem uma ressonância magnética disponível, a gente sim pode lançar mão da tomografia computadorizada de crânio também. Por fim, a gente vai aprender aqui como analisar de forma sistemática uma tomografia de crânio. Antes, a gente salienta que não tem uma regra a ser seguida. Essa que a gente vai apresentar é uma das diversas possibilidades e você escolhe a que mais se adequar à sua situação. A gente vai mostrar aqui o famoso ABCDE da TC de crânio. Essa palavra-chave da nossa aula, atrofia cerebral, você pode registrar essa palavra para a gente continuar com a aula. Então, o primeiro passo é a gente avaliar as diferentes atenuações que a imagem vai estar nos mostrando. A gente vai, nesse primeiro momento, avaliar a diferença de atenuação da substância branca e a substância cinzenta e também outras diferenças encontradas no parênquima cerebral. Então, a gente vai à procura de sinais que podem sugerir edema cerebral, AVC, tumor. Então, em diferentes processos patológicos, a gente pode ter uma manifestação em forma de edema. E esse edema ele se mostraria menos denso, isso é, mais escuro na nossa imagem, um cinza mais
forte, mais intenso. Então a gente, nessa primeira etapa, vai avaliar a atenuação que esses tecidos vão apresentar e vai sugerir um evento isquêmico, um edema, uma formação de massa. Por exemplo, na imagem, onde indica a seta, a gente tem uma importante estrutura que passa nessa fissura silviana, que é a artéria cerebral média. Então ela vai mostrar para a gente aqui, como a seta indica, uma importante hiperdensidade, o que já não acontece aqui no outro lado. Então nesse primeiro momento, de atenuação, a gente vai avaliar diferentes densidades que podem estar fora da normalidade. O segundo passo para a gente é avaliar a possibilidade de existir sangramento na nossa imagem. A gente vai à procura da existência de sangramento no parênquima, nas cisternas, nos ventrículos. A gente também tem que avaliar uma reação secundária a esse processo de hemorragia, que às vezes não pode apenas estar presente uma hemorragia, como também consequências dessa hemorragia. É o que a gente observa na imagem. A gente tem uma hemorragia intraparenquimatosa, mas a gente também tem um importante desvio dessa linha média. A gente tem também apagamento do ventrículo aqui. Então a gente, nesse segundo passo, avalia a hemorragia e possíveis consequências que essa pode estar gerando em outras estruturas. O terceiro passo, que corresponde à nossa letra C, a gente vai estudar melhor as cavidades. Então a gente vai olhar os ventrículos com mais detalhe, a gente vai olhar as cisternas, os sulcos e também as fissuras. Na imagem, por exemplo, a gente vê uma importante hiperdensidade na fissura interhemisférica. Aqui onde indica essa pontinha de seta mais clara, a gente vê uma importante hiperdensidade também na fissura silviana, indicada aqui pela seta maior preta. A gente tem na cisterna supracelular também uma importante hiperdensidade, e aqui na cerebelo pontino também a gente observa uma hiperdensidade importante. Então o quarto passo é a gente estudar melhor o ventrículo, na procura de uma dilatação com importância clínica. A gente está falando principalmente da hidrocefalia, onde temos uma ventriculomegalia pela maior produção, uma produção excessiva de líquor. Então também é importante a gente diferenciar a hidrocefalia patológica daquela fisiológica. Essa última, a fisiológica, está muito associada ao processo de envelhecimento. Então, na medida que o indivíduo ele vai tendo a sua massa cerebral sendo atrofiada, a gente tem, em forma de compensação, uma maior produção de líquor. E isso também, na tomografia, seria evidenciado por uma ventriculomegalia. Só que um grande marco que diferencia uma da outra é que na fisiológica a gente não tem a pique elevada, isto é, a pressão intracraniana, ao passo que na patológica a gente tem. E outro achado comum na patológica é que a gente teria apagamento dos sulcos, por exemplo, coisa que a gente não vê nessa imagem. Muito provavelmente é aquilo que a gente chama de hidrocefalia ex vácuo, ou seja, aquela que é fisiológica, muito associada ao envelhecimento. Por fim, a gente vai avaliar a parte que está mais exterior, que está mais à periferia. Estou falando da estrutura óssea. Então a gente muda a janela para uma janela óssea e a gente vai avaliar essa calota craniana à procura de possíveis fraturas, outras lesões importantes que podem acometer essa estrutura óssea. Então nessa janela a gente pode perceber que tem sim uma importante fratura aqui. O paciente ele foi vítima de um disparo por arma de fogo e o projétil ele conseguiu fraturar essa porção aqui dessa calota craniana. Então sistematizar a nossa análise nos ajuda a não deixar passar nenhuma anormalidade desapercebida. A gente tende muito a olhar para aquelas alterações que estão mais ao centro, ou então aquelas que estão chamando muita atenção. E quando isso não é sistematizado, a gente pode deixar outras alterações, principalmente aquelas encontradas na periferia, passarem de forma desapercebida. Na imagem, por exemplo, a gente tem um hematoma subdural, indicando aqui por essa seta maior, temos uma hemorragia mais recente, está hiperdensa aqui.
Nessa segunda seta a gente tem outra hemorragia que está mais crônica. E aqui teríamos produto de degradação dessa hemorragia. Mas não é apenas essas alterações que a gente observa na imagem, a gente tem um desvio de linha média importante, bem como também um desvio desse ventrículo direito do paciente. Então é importante a gente sistematizar de forma que nenhuma alteração dessa seja esquecida ou não seja vista. Para amarrar as ideias, primeiro passo a gente vai avaliar as diferentes atenuações que podem nos sugerir edema, AVC, tumor, uma possível infecção. O segundo passo a gente vai em busca de hemorragia. O terceiro, a gente vai estudar melhor nossas cavidades, os ventrículos, as cisternas. No quarto, a gente vai olhar com mais detalhe para esse ventrículo, principalmente avaliar a existência de uma hidrocefalia. E por fim, o quinto e último passo, a gente vai estudar melhor a calota craniana em procura de fraturas. Bem, isso era o que a gente tinha para discutir sobre a tomografia computadorizada. Eu vou ficando por aqui, mas a jornada só está começando. Tem diversas outras aulas, tem discussões de casos clínicos e muito mais. A gente se vê por aí. Um grande beijo. Fui.